Ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar nosso dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade são mais comuns do que se imagina. Como saber se você tem ansiedade? 10 possíveis sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, no Brasil há cerca de 18,6 milhões de pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade, o que representa cerca de 9% da população. Isso coloca o Brasil na posição de país mais ansioso do mundo. Mas afinal, o que é ansiedade? É comum confundir ansiedade, sentimento, com transtornos de ansiedade, doença. Os transtornos de ansiedade são caracterizados pela preocupação e antecipações de possíveis perigos de forma excessiva, a ponto de interferir na vida pessoal e social das pessoas. Existem 5 tipos de ansiedade, cada um com suas características, mas alguns sintomas são comuns entre eles. Transtornos fóbicos. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Síndrome do pânico. Na sequência, vou detalhar cada um dos sintomas que uma pessoa com transtorno de ansiedade pode ter. 1. Falta de ar e dificuldade para respirar. Um dos sintomas comuns em pessoas com transtornos de ansiedade é a sensação de falta de ar. A garganta parece estar se fechando e a respiração fica ofegante, gerando muita dificuldade para respirar, sem uma causa fisiológica. Por não estar associada necessariamente a problemas no aparelho respiratório e também ser ocasionada por situações de estresse intenso, ou que causam medo exacerbado, esses sintomas podem estar associados a algum transtorno de ansiedade. 2. Medo constante e enxergar perigo em tudo. Para quem tem transtorno de ansiedade, o medo é um companheiro que se manifesta e pode até paralisar a pessoa, impedindo-a de realizar atividades rotineiras, enxergando perigo em tudo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar, fobia de entrar em locais rotineiros, elevadores, avião, etc., medo de passar mal e fobia de socializar. Todos podem ser bem presentes na vida de uma pessoa ansiosa. E a pessoa não precisa necessariamente estar no local ou estar realizando certa atividade para sentir o medo. Só o fato de pensar em uma das situações acima já é gatilho suficiente para gerar uma crise de ansiedade. Irritabilidade e mudanças de humor repentinas. Quando alguém pergunta como saber se você tem ansiedade, este é um sinal característico. A pessoa se sente irritada ou tem alterações de humor sem uma explicação aparente, geralmente quando está em situações de muita pressão ou estresse. Nos quadros de transtorno de ansiedade generalizada, TAG, onde os sintomas são bem intensos, a irritabilidade é um sintoma bastante presente. Isso não quer dizer, porém, que não pode apresentar-se em outros quadros de ansiedade com diferentes intensidades. Insônia e alterações de sono. Pessoas com distúrbios de ansiedade apresentam hiperexcitação mental devido à antecipação de eventos e preocupação exagerada. Essa hiperexcitação pode afetar diretamente a qualidade do sono. Sintomas como dificuldade para pegar no sono, alta frequência de pesadelos e despertar durante a noite podem estar relacionados à ansiedade. Tanto a ansiedade pode gerar problemas para dormir, quanto a má qualidade de sono pode ser responsável por gerar ansiedade. E quanto mais dificuldade a pessoa sente para dormir, mais ansiosa fica, e quanto mais ansiosa estiver, mais dificuldade terá para dormir. Por isso, independente de ser diagnosticada com ansiedade, é importante cuidar bem da sua qualidade do sono e ter uma rotina para acalmar a mente momentos antes de se deitar para dormir. Isso ajuda a diminuir os estímulos e pensamentos que podem gerar inquietação na hora do sono. Vertigem, tontura e sensação de desmaio. Em um momento de crise, principalmente para pessoas com síndrome do pânico, pode ocorrer aumento da respiração, o que gera a sensação de tontura. A tontura e a ansiedade têm um relacionamento cíclico, ou seja, uma pessoa ansiosa pode ter episódios de vertigem e a sensação de tontura pode gerar ansiedade. Há casos também de labirintite emocional, inflamação nos labirintos que pode gerar vertigem e pode ter relação com ansiedade e outros transtornos emocionais como estresse e depressão. Pensamentos obsessivos. Pensamentos repetitivos ou obsessivos são aqueles que invadem e persistem na mente da pessoa sem que ela queira.
Mas é bom ressaltar que esse sintoma não responde como saber se você tem ansiedade, pois é específico. Ele aparece geralmente em pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, TOC. É comum na vida de qualquer pessoa ter pensamentos indesejados que geram sentimentos de medo, angústia, preocupação e que invadem a mente e depois dispersam. A diferença para uma pessoa com TOC é que esses pensamentos são mais frequentes e persistentes, interferindo nas atividades cotidianas e nos relacionamentos. Apetite desregulado. Pessoas que possuem transtornos de ansiedade vivem tensas ou preocupadas com perigos reais ou imaginários, e isso pode afetar a relação delas com a comida. Não há uma correlação exata com a ansiedade em pessoas que têm dificuldade em comer. Suspeita-se, porém, que essa dificuldade esteja relacionada ao instinto de lutar ou fugir, natural do ser humano. Quando nos sentimos ameaçados, tendemos a fugir para o mais longe possível da ameaça e, instintivamente, o ato de parar para comer pode gerar insegurança, culminando em uma crise de ansiedade. Já pessoas que tendem a comer mais quando estão sob situações de estresse provavelmente experimentam uma superresposta do hormônio cortisol. Esse hormônio é liberado em situações de estresse e afeta o metabolismo e o funcionamento da insulina, provocando aumento da sensação de fome e ocasionando ganho de peso. Preocupações em excesso. A dificuldade de viver o presente e o fato de estar com a cabeça sempre no que ainda vai acontecer em seguida, ou no que pode nem acontecer, é uma das maiores causas de ansiedade. As crises causadas pela pandemia de Covid-19, a conjuntura política e econômica do país e a dificuldade de manutenção do emprego agravam o quadro. Sensações de perda do controle ou de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento também podem ser comuns em pessoas com algum tipo de ansiedade. Estes pensamentos podem desencadear outros sintomas fisiológicos, como dores de cabeça, úlceras e pode inclusive afetar o sistema imunológico. Palpitações e dores no peito. Quando estamos em repouso, pode ser assustador começar a sentir os batimentos cardíacos, pois não é comum termos essa sensação de forma natural. Isso recebe o nome de palpitação. Em alguns casos de síndrome do pânico ou TAG, podem ocorrer episódios de palpitações, aumento do ritmo do coração e até dores no peito. Isso acontece porque em situações de medo constante, estresse ou mesmo empolgação, o corpo libera adrenalina, que acelera o ritmo cardíaco e pode ocasionar esses sintomas. Para encerrar nossa lista, também tem como saber se você tem ansiedade a partir de sinais que o corpo envia. Então, além da dificuldade de respirar, tontura e aceleração do ritmo do coração, pessoas com diferentes tipos de ansiedade podem apresentar sintomas físicos. Entre eles estão fala acelerada, sensação de tremor e vontade de roer as unhas, agitação de pernas e braços, tensão muscular, enjoo e vômitos, enxaquecas, boca seca e hipersensibilidade de paladar, braço dormente, suor frio, calafrios, cansaço, suor excessivo, mãos frias e suadas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, dificuldade para engolir, sensação de engasgo,